Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 10. E diz assim: Moisés continuou teimando. Ele disse ao Senhor: Ah, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes, nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. Moisés não foi atrevido em dizer isso. Ele foi sincero. Quando temos um encontro com Deus, percebemos sua grandiosidade. E ao mesmo tempo, nós conseguimos ver a nossa pequenez. Lembra de Isaías? Quando ele viu o trono de Deus, toda a sua glória, ele disse: eu vou morrer porque eu sou pecador. Eu tenho impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, mesmo sendo um profeta, ele conseguiu ver a sua pequenez. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, quando viu seu amigo Jesus, aquele a quem ele encostava a cabeça no peito, e ele era considerado discípulo amado, no momento que ele vê Jesus glorificado, ele cai por terra sem força nenhuma. Da mesma forma, a gente vê na Bíblia tantos outros profetas que tiveram um encontro com Deus e se sentiram pequenos demais diante de um grande Deus e de uma grande missão. Lhes faltaram as forças por conseguirem ver a sua situação de pecador. E com Moisés não foi diferente. Diante daquela missão, Moisés sabia que não tinha condições nenhuma de executar. E por isso nós temos que aprender a depender de Deus, desse Deus que disse a Moisés uma coisa muito importante, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 12. Pois agora vá, eu serei com você e direi o que você deve falar. Mesmo na nossa pequenez, nós temos que ter a confiança de que é Deus que vai falar através de nós. E quando nós temos essa confiança, nós aceitamos qualquer desafio, nós aceitamos qualquer missão. Não porque a gente acha que é poderoso para isso, ou porque a gente tem algum potencial para isso, mas é baseado nessas palavras. Se você crê que é Deus que vai falar através de você, que é Deus que vai executar a obra, você vai. Porque aí você tem a certeza de que Ele é poderoso para fazer com que tudo saia de forma excelente. Mas você acha que isso é fácil? Nunca! Isso não é fácil. Quando olhamos para nós mesmos, a gente não vê como. Sabe, o que nos paralisa não é a falta de fé em Deus, é a falta de fé em nós mesmos. Nós temos consciência de quem somos. Nós temos consciência também do poder de Deus e nós sabemos que Deus não falha e Deus com certeza nos usaria com todo o poder e glória. Mas quando eu olho para mim eu penso, e se eu não conseguir ouvir a voz de Deus na hora? E se eu ficar nervoso? E se alguém fizer uma pergunta difícil? Moisés percebeu que mesmo estando com Deus, ele não percebeu nenhuma mudança nele. Aquele encontro maravilhoso, extraordinário com Deus diante de uma sarça que queimava e não se consumia, diante de várias evidências que Deus deu a ele, através de milagres, transformando o seu cajado numa cobra, transformando a sua mão em uma mão de leproso, e depois transformando aquela cobra num cajado e transformando aquela mão leprosa numa mão sadia. Mesmo diante de todos esses sinais, Moisés percebeu que nele não havia acontecido nenhuma mudança. Ele continuava sendo o mesmo Moisés. E é isso que nos dá medo, sabia? É mesmo depois de ter um encontro com Deus, a gente se sentir a mesma pessoa. Por mais que as outras pessoas nos elogiem, a gente sabe que nós não somos aquilo ali. A gente entende que tudo que as pessoas estão conseguindo ver é Deus em nós.
Você já sentiu isso também, não já? Pois eu vou te contar uma coisa, um segredo. Você sentirá isso por toda a sua vida. Nós não crescemos ao andar com Deus. Pelo contrário, como diz no livro de João, no capítulo 3, versículo 30, ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais, disse João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas então por que as pessoas dizem que eu cresci, que eu desenvolvi, que eu estou mais confiante, que eu estou me expressando melhor? O que foi que aconteceu? Justamente porque eu aprendi a diminuir. E agora você consegue ver mais Cristo em mim. Portanto, quando você diz assim, agora você não está mais brigando tanto, é porque o Espírito está em mim e ele não deixa, mas vontade não falta. Ah, mas agora você consegue ficar calado, é porque o Espírito está em mim e ele fica calado, mas eu fico me segurando. Você agora prega com mais autoridade, mais poder, é porque o Espírito que vive em mim é o maior pregador do universo. Como bem descreveu João Calvino, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo de mal sou eu mesmo. Eu continuo mesmo. Agora o Deus que habita em mim é que faz a diferença. É que faz com que você pense que eu cresci. Mas eu continuo o mesmo menino, eu continuo o mesmo medroso, eu continuo o mesmo calado. Isso é com todos nós, estou falando isso, mas isso cabe a todos nós. E muitas vezes a gente se angustia quando a gente se depara no espelho e a gente vê a gente mesmo, ainda estou aqui. O Espírito ainda não conseguiu anular isso, o Espírito Santo ainda não fulminou essa pessoa. Ele só faz isso quando ele vai te usar. Quando ele vai te usar, ele te apaga, ele te anula, para que ele prevaleça, para que a palavra de Deus prevaleça. Isaías foi tocado com brasas vivas do altar para aquele momento. Seus pecados foram perdoados naquele momento. Para que ele tivesse acesso à presença do Senhor, naquele momento. Sabe, você conhece vários personagens bíblicos que cheios do Espírito eram uma pessoa e sem o Espírito eram outras totalmente diferentes. Assim somos nós, isso não é fingimento. Por isso, antes de ter contato com qualquer pessoa, antes de sair de casa, eu me visto do Espírito Santo. Eu saio para enfrentar esse mundo fantasiado de cristão. Se eu não fizer isso, sairá de casa o maior dos pecadores. Isso não é hipocrisia. Isso não é fingimento. Não. Isso é batismo diário do Espírito Santo. Isso é sair na força e no poder do alto. É dependência. É deixar Cristo viver em mim. Podemos observar vários personagens bíblicos que com Deus fizeram grandes proezas, grandes coisas, mas distante do Senhor voltaram à mesma vida diante. Ou seja, com Deus nós faremos grandes proezas e Ele esmagará os nossos inimigos, como diz o Salmo 108, versículo 13. Nós não podemos romantizar o Evangelho e achar que agora que conhecemos a Deus nós somos poderosos, pois isso não foi prometido a gente. O que nos foi prometido é que nós receberíamos poder do Espírito, ou seja, enquanto Ele estiver em nós, faremos proezas, mas sem o Espírito ficaremos como Saul, como Sansão, perturbados e sem forças. Por isso, a cada instante, a nossa oração deveria ser: não me expulses da sua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo.
Salmo 51, versículo 11. Você e eu precisamos muito fazer essa oração. Por isso que Moisés, mesmo na presença do Senhor, disse: Senhor, não aconteceu nada. Eu continuo do mesmo jeito. Da mesma forma que eu não sabia falar antes, eu não sei agora. Não tem problema, Moisés, porque é Deus que vai falar. Ei, não tem problema se você continua sendo essa pessoa terrível ainda. Se você ainda tem essa natureza carnal dentro de você. Porque se você tiver a espiritual, ela vai abafar essa carne e o nome do Senhor será exaltado. Paulo disse que nós somos vasos de barro com um grande tesouro dentro. E é isso que glorifica o nome do Senhor. Para que a gente não fique pensando que é a nossa força, o nosso braço que conseguiu. Eu acho muito bonito ver um pregador tremendo ir lá para frente e pegar o microfone. Porque eu tenho certeza de que é Deus que irá falar. Tenho medo dos orgulhosos, tenho medo daqueles que arrotam santidade, tenho medo daqueles que passaram pelas mãos do Senhor e continuam arrogantes e agora cheios de santidade. Tenho medo dessas pessoas, porque elas ainda não entenderam o que é diminuir para que ele cresça. Deus disse a Moisés: vá, que eu vou falar por você. E foi aquele senhorzinho medroso que entrou naquele palácio e falou com toda a ousadia. E até mesmo aquele faraó que tinha crescido com ele ficou impressionado com a segurança dele em dizer que Deus faria isso, faria aquilo, se ele não obedecesse. E ele testou Moisés o tempo todo, porque Moisés também estava sendo testado naquele momento, se ele acreditava mesmo naquilo que ele estava falando. E Moisés saía dali com toda a ousadia e com toda a certeza de que Deus faria o milagre. Porque Moisés não mudou. Ele continuava sendo o mesmo, mas ele tinha tido um encontro com um Deus todo-poderoso. E ele sabia que Deus podia. Ele não podia, mas ele sabia que Deus podia. E por isso ele dizia com toda a segurança o que ia acontecer, as pragas que viriam. Conhecemos Jesus. E ao conhecer Jesus, nós conhecemos a nós mesmos. E por isso a gente escolhe diminuir, porque a gente vê que não damos conta. Então a gente diminui para que ele cresça em nós. E quanto mais dele estiver em nós, menos a chance de nós perdermos qualquer batalha ou que qualquer projeto não alcance o seu objetivo, uma vez que nós confiamos em Deus. Se você prega, confie que o Espírito Santo falará por ti. Se você canta, acredite que o Espírito Santo cantará através de você. Seja qual for a tua função no reino, permita que Cristo viva em você. Permita que o Espírito Santo apareça mais do que você. E é interessante que as pessoas que não conhecem o agir de Deus na tua vida, elas vão pensar que você melhorou, que você cresceu, que agora você é o cara, que você agora é uma mulher revestida do poder de Deus. E, no entanto, você sabe que foi Ele, porque tudo é por Ele e é para Ele. É Ele que tem que aparecer. Até mesmo quando você é elogiado, você passa esse elogio para Ele, porque foi Ele, nunca foi você. Você apenas emprestou o seu corpo, a sua voz, a sua presença naquele lugar. Quando me convidam para pregar, eu digo ao Espírito Santo: você foi convidado para pregar, você vai? E ele diz: pode confirmar, e eu aviso que vou pregar. E eu combino com ele. Eu seguro o microfone e você fala. E tem dado certo. E eu espero que você consiga ver Jesus em mim.
E eu espero ver Jesus em você. Porque humanamente nós somos cheios de defeitos e não temos muitos atrativos. E a nossa palavra não convence ninguém nem vai arrastar para o reino de Deus. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus. E cheios do Espírito nós poderemos fazer maravilhas através de sua palavra. Nós convenceremos e converteremos pessoas pelo Espírito que está em nós. Então não fica preocupado, Rogério, eu ainda não consegui mudar, eu já estou há tantos anos nessa busca pelo Espírito Santo e eu ainda não consegui mudar, eu ainda continuo sendo o mesmo, eu ainda continuo sendo pecador. Eu digo, você deve estar cheio do Espírito, porque nenhuma pessoa consegue se convencer do seu pecado. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. E se você se sente assim é porque o Espírito Santo está te convencendo que você é pecador. Para que você deseje ter um Salvador. Para que você viva ao pé da cruz. Para que você seja dependente dele. Só assim vocês farão grande proeza. Você e Deus sempre será uma dupla invencível. Eu creio nisso. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor conhece todos os nossos defeitos, todos os nossos medos, todos os nossos traumas, todas as nossas crenças limitantes e mesmo assim nos escolheu. O Senhor sabe que não sabemos falar, que não sabemos cantar como o Senhor merece, como a tua obra merece ser exercida com excelência. Mas mesmo assim o Senhor nos escolheu tão pequenos, tão pecadores. Mas o Senhor nos escolheu as coisas loucas dessa terra para que teu nome fosse exaltado. Escolhesse os pequenos para que os grandes fossem confundidos. Oh Deus querido, eu te agradeço porque o Senhor sabe quem somos e mesmo assim nos ama. Conhece a nossa história e mesmo assim não desiste de nós. Somos grandes quando estamos com o Senhor, mas se o Senhor nos deixa por um minuto, somos apenas uma criança. Continua nos sustentando, nos fazendo fortes, Pai. Ajuda-nos, que teu nome seja exaltado, que as pessoas vejam em nós o Senhor, que eles glorifiquem o teu nome por tudo que nós fizermos. Nós cremos que o Senhor não erra e por isso nós ficamos felizes ao sabermos que fomos escolhidos. Queremos ser tocados com brasas vivas do teu altar, para sentirmos o poder do Senhor operando em nós, para podermos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos ser utilizados pelo Senhor para o teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, que o mundo consiga enxergar o Senhor em nós. Abençoa-nos nesse novo dia, não sabemos o que vai acontecer, mas se o Senhor estiver conosco, seremos mais que vencedores. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém, amém, amém. Paz para hoje, é o que eu desejo para você.